Indo, cantando hinos maravilhosos, entoando louvores que tanto falam aos nossos corações, que nos trazem paz, nos trazem acalento, nos trazem a presença do Deus eterno. Isso é uma bênção muito grande. Eu fico pensando, irmãos, que apenas hoje, mais de 10 mil pessoas no país tentaram tirar a vida, segundo as estatísticas, porque estão desesperadas, estão desistindo da vida, porque a vida não faz mais sentido. E nós temos hoje o privilégio, você tem hoje o privilégio de estar aqui, desfrutando deste momento de paz, deste momento de graça, recebendo a bênção do Senhor, a graça do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. E nesta noite, queridos, com alegria, nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você, na certeza de que ela abençoará ainda mais a sua vida. E nós agradecemos a Deus por isso. Há algum tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui sobre a parábola do semeador. Eu gosto muito das parábolas. Eu gosto de estudar as parábolas, de ler as parábolas que Jesus deixou para nós registradas nas páginas sagradas. Porque as parábolas, muito além de ter uma mensagem superficial, há muita coisa por trás dos ensinos de Jesus proferidos por meio das parábolas. E há algumas parábolas que nós lemos e passamos por cima, ligeiramente, e não paramos para meditar nas profundidades, nos profundos ensinos que elas nos trazem. Quando Jesus pregava e ele contava uma parábola, na verdade, o que ele queria ensinar, como disse naquela outra oportunidade, era ensinar verdades eternas de uma maneira muito simples, que todos pudessem entender. Jesus era de um povo simples, de um povo humilde. Ele exerceu o seu ministério entre pessoas muito humildes. Pessoas que eram agricultores, não tinham estudo, não tinham letras, não tinham conhecimentos. Então, ele se valia das parábolas para dar lições eternas, de ensinamentos eternos a essas pessoas e também a todos aqueles que o rodeavam, como muitos fariseus, muitos mestres da lei, muitos doutores da lei. E ele, então, usava de figuras, de linguagens, de profissões, de fatos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas, de modo que elas compreendessem a profunda verdade eterna que ele queria ensinar. E hoje eu quero comentar com os irmãos e quero chamar os irmãos a meditarmos em uma outra parábola que o nosso Senhor deixou registrada. Dentre tantas, uma dessas que me chama muito a atenção é aquela em que um doutor da lei, o doutor da lei, na época de Jesus, era um homem que tinha um grau de conhecimento muito grande sobre a lei. E o que era a lei? Para os judeus, a lei de Deus eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa era a lei para eles. Então, eles estudavam a lei, eles estudavam profundamente a teologia existente nesses livros e, a partir daí, eles viviam e desdobravam, como sabemos, especialmente os 10 mandamentos, em inúmeros outros mandamentos, os quais eles seguiam rigorosamente. Então, a pessoa, para chegar a ser um doutor da lei, um mestre da lei, era preciso muita dedicação, especialmente naquele tempo. E nós sabemos que Jesus, ele tinha também um elevadíssimo, um inigualável conhecimento da lei também. Era, portanto, reconhecido como um mestre da lei. E nos diz a palavra de Deus que um mestre da lei, um mestre
com M minúsculo, chegou para Jesus, o verdadeiro mestre, o mestre com o M maiúsculo, reconhecendo, né, o senhorio de Jesus Cristo, e faz para Jesus uma pergunta. Aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, aquele perito da lei, ele chega para Jesus e pergunta o seguinte: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta para Jesus. E sabem, queridos, isso foi há mais de 2000 anos atrás, mas esta pergunta é uma pergunta que até hoje ecoa na humanidade. Até hoje ela traz o seu eco para a humanidade, porque é uma pergunta que faz parte da vida de todos nós. Quem aqui, nesta noite, já não parou para pensar na eternidade? Quem aqui, nesta noite, já não parou para pensar que um dia vai passar, que um dia vai morrer, que um dia vai deixar esta vida e vai, então, ter pela frente a eternidade, seja ela boa ou seja ela má? Todos os seres humanos passam por essa avaliação. E para responder esta pergunta, Jesus justamente contou uma parábola. E para entender esta parábola, os ensinamentos de Cristo, é preciso que entendamos também o contexto. Porque Jesus não contou uma mera história. Jesus não contou para aquele mestre da lei e para todas aquelas pessoas que o circundavam, que estavam ali atentos e ouvindo, uma história de cunho meramente humanitário. Não. Eu vou ler esta parábola, vou ler esta passagem para os irmãos. Ela se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos. Vou ler dos versículos 25 até o 37. Aliás, vou ler do 30 até o 37. Eu vou ler o texto todo, né? Nós temos com tempo, não tem problema. Vamos nos pôr em pé, irmãos? Acompanhe na sua Bíblia ou na projeção ali, Lucas 10, versículos 25 a 37, e vejam que maravilha que aqui está registrado para nós. Lucas, capítulo 10, versículos 25 até o 37, nos diz o seguinte: e eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, vai e faze o mesmo e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto à beira do caminho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, mas, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita passava por ali, mas chegando àquele lugar, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou próximo a ele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei, pois vou voltar. Qual, pois, destes 3, perguntou Jesus, te parece que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai, faze o mesmo e viva.
Senhor Deus, nós te louvamos pela beleza da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo poder que a tua palavra tem para transformar vidas. Te louvamos, ó Deus, por este momento de culto. Te pedimos que a tua graça seja derramada sobre todos que aqui estão, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, lembrem-se do que Jesus pretendia com as parábolas: ensinar verdades eternas de um modo simples, capazes, porém, de modificar uma vida. Jesus contou esta parábola depois de ter um embate com os judeus. Jesus era um judeu, nasceu em Israel, era um judeu e vivia entre os judeus. E os judeus, via de regra, eram religiosos judaicos, praticantes da religião judaica. A palavra de Deus para eles era o Pentateuco, a chamada Torá hoje, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Eles viviam, cultuavam a Deus, serviam a Deus, se regiam as suas vidas por esses 5 livros. Jesus vem e nasce nesse contexto. Mas Jesus, conhecendo que eles, na verdade, distorciam completamente o que está registrado nesses cinco livros, como a vontade de Deus para os homens, para a vida humana, Jesus começou a combater o farisaísmo especialmente, acusando-os de alterarem as verdades eternas ali registradas. E numa dessas passagens, um pouco antes de Jesus ter esse embate com este homem, ele, pregando naquelas aldeias, naquelas cidades, ele proferiu palavras de condenação a 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque ele esteve nesses locais, pregou o evangelho, mas foi expulso, foi agredido, ninguém queria saber de ouvir a palavra de Deus ali. Então Jesus proferiu uma condenação para o povo dessas cidades, caso não se arrependessem. Os judeus praticantes do judaísmo, por sua vez, especialmente os doutores da lei, os mestres da lei, os sacerdotes, eles ficavam irados com Jesus e perguntavam: mas quem é este homem? Com que autoridade ele profere palavras contra nós, sendo ele mesmo um judeu? E começaram então a perseguir Jesus em razão da condenação de Jesus à vida religiosa que eles levavam. Então, em um determinado momento, após proferir essas palavras contra essas 3 cidades, temos o registro desse embate. Um mestre da lei, provavelmente um fariseu, ele vai a Jesus e o texto nos mostra a insinceridade desse homem. Porque o texto é claro dizendo o seguinte: e eis que se levantou um doutor da lei e tentando. Vejam, aquele homem, ele não queria aprender nada com Jesus, ele queria expor Jesus, ele queria, com o seu conhecimento, humilhar Jesus, e queria criar uma situação onde Jesus viesse a ser incriminado, para então poder ser morto por atentar contra as leis judaicas, contra a vida religiosa, contra as práticas judaicas religiosas. Então, aquele homem queria, na verdade, envergonhar a Jesus e expor para os demais, para aqueles que ali estavam, os seus conhecimentos teológicos, os seus conhecimentos da lei, as suas posições doutrinárias, o seu domínio daquelas questões nas quais ele havia sido criado e havia sido instruído. Então, ele não queria aprender nada com Jesus. E ele faz essa pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Outras pessoas na Bíblia fizeram essa pergunta. Por exemplo, Nicodemos, que era um homem de elevadíssima posição na sociedade judaica, procurou a Jesus de noite, meio que escondido, porque não queria ser visto por ninguém, para não ser acusado também, e perguntou isso a eles:
Senhor Jesus, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus deu a ele a resposta. O jovem rico foi outro, que procurou a Jesus e falou, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Há muitas vezes, essa pergunta é registrada no Evangelho, porque ela faz parte da história da humanidade. A adoração a divindades há há milhares de anos atrás, há 3, 4, 5 mil anos atrás, a adoração às divindades era uma busca do povo a essa resposta. As práticas religiosas, de um modo geral, são tentativas nem sempre corretas de responder a esta pergunta. As pessoas preocupam-se com o seu destino eterno, como aquele homem demonstrou, embora falsamente. Você mesmo já deve ter se perguntado isso algumas vezes, porque nós fomos feitos para viver eternamente, mas o pecado tirou-nos esse privilégio, mas nós o resgatamos. Quando temos Cristo, quando conhecemos Cristo, quando entregamos a vida a Cristo, nós passamos a ter novamente esse direito. Mas isso só para quem tem sinceridade no coração. Para um judeu, a salvação, ela acontecia da seguinte forma. A primeira coisa, ele tinha que nascer judeu. Eles falavam, nós somos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Esses são nossos patriarcas. Portanto, nós temos o direito à salvação. Aliado à questão da linhagem hereditária, eles criam o seguinte, se eles observassem rigorosamente a lei, os ritos judaicos, as práticas judaicas e observassem as tradições que eles criaram, eles estavam garantidos, estavam salvos. Para eles, a salvação era isso. Tanto é que eles rejeitaram a Jesus. Não reconheciam em Jesus o Filho de Deus. No fundo, essas observâncias que eles faziam não traziam paz ao coração deles. Eles, na verdade, pesava-lhes no coração a dúvida, e pensando, eles questionavam-se, será que isso basta para que eu seja realmente salvo? E nós temos infinitas provas disso na Bíblia. Sabe por que eles se questionavam? Porque eles se conheciam, irmãos. Eles se conheciam. Eles sabiam das suas falhas. Eles podiam esconder para todo mundo, mas eles não escondiam deles mesmos, nem tampouco escondiam de Deus. Eles conheciam as suas falhas, conheciam os seus pecados, conheciam os seus erros. Eles sabiam da sua insinceridade para com Deus. E isso dizia muito a respeito daquele doutor da lei. E diz muito a respeito de nós também. Porque nós somos muito bons em julgar os outros, em apontar o dedo para os outros. Mas muitas vezes estamos agindo de maneira completamente igual àquele sacerdote, àquele doutor da lei e aqueles fariseus que lá estavam para tentar a Jesus. Muitas vezes pensamos, eu vou à igreja, eu oro, eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91, lá em cima da mesa, então estou certo com Deus, para mim está tranquilo. E aí leva uma vida toda torta lá fora, mas vem para a igreja e dá uma oferta, ou canta um hino, ou faz uma oração, ou confessa os pecados a X ou a Y, e acha que está tudo resolvido. Eu faço a minha prática religiosa, estou, portanto, bem com Deus, o que é um engano. A consciência acusava aqueles homens que eles estavam totalmente longe de Deus. E sabem uma prova disso? Vejam bem, numa pregação do apóstolo Pedro, numa pregação, cerca de 3 mil judeus deixaram o judaísmo e aceitaram a Cristo. Porque eles sabiam o quão longe estavam de Deus. E que aquela religião não respondia os anseios dele. Por isso, eles eram libertos dessa falsidade religiosa através da mensagem do Evangelho, através da mensagem de Cristo, através da mensagem pregada pelos apóstolos. E Jesus queria mostrar isso àquele mestre.
Jesus não contou para aquele homem uma história, uma parábola de ajuda humanitária. Jesus queria ir muito mais longe, muito mais fundo. E é interessante que Jesus, para alcançar esse objetivo, ele responde a pergunta daquele homem com outra pergunta. Ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ao invés de falar, faz isso, isso, não, Jesus fala, o que é que você vê na lei? Como você lê? Como você interpreta a lei? Já que você é um mestre da lei, já que você é um doutor da lei. O que é que você vê? A resposta dele foi perfeita. Ele citou para Jesus o que hoje para nós está registrado em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 e 5, e Levítico 19, 18, que manda justamente que aquelas pessoas, que todas as pessoas amem a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. E a resposta dele foi perfeita, humanamente, tecnicamente foi perfeita. E Jesus elogiou a resposta dele, disseste bem. Você respondeu criteriosamente certo. Vai, faz o mesmo e viva eternamente. Isso Jesus mostraria a ele mais tarde. Ele respondeu certo. Sabe, irmãos, os 10 mandamentos, eles são o resumo de toda a lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos, eles convocam o homem, convocam a mim, convocam a você a amarmos a Deus acima de qualquer coisa. E os outros 6, a amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então Jesus, vendo que ele conhecia a suma da lei, elogiou a resposta dele. Porque isso é tudo que Deus quer. Tudo que Deus quer de nós, tudo que Deus quer de você, é que você ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como ama a si mesmo. Se isso fosse feito, lei nenhuma seria necessária. Porque onde o amor impera, a lei perde o efeito. Não há necessidade de lei, porque todos se amam, consequentemente, todos se respeitam. Quando amamos a Deus, nós amamos ao próximo, devemos amar ao próximo e devemos então demonstrar isso de maneira clara. E Jesus disse isso para aquele homem, porque ele sabia que ele não amava a Deus e muito menos ao próximo. E isso é algo claro também. A religiosidade daquele homem, e Jesus queria mostrar para ele, não fazia diferença nenhuma na vida dele. Ele era um falso religioso, um falso mestre, um falso doutor da lei. Era um profundo conhecedor da palavra de Deus, mas desconhecia completamente o Deus daquela palavra, de modo que não a aplicava à vida dele. Ele era um mestre da lei, no entanto, descumpria completamente a lei que ele tanto defendia. E a lei que ele tanto defendia o condenava porque ele não a cumpria. A pergunta de Jesus fez com que aquele homem pensasse. Ele então, tentando se justificar, diz a palavra de Deus, tentando se justificar, porque ele sabia que ele não amava ao próximo, mas ele era um mestre da lei, queria dar uma justificativa para o povo. Então ele faz uma outra pergunta a Jesus. Mas quem então é o meu próximo? Sabem por que ele faz esta pergunta? Vejam como ele queria enredar Jesus numa trama. A tradição rabínica determinava o seguinte: ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Ame o seu irmão e odeie ao seu inimigo. Então ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Na tentativa de fazer com que Jesus definisse quem era o próximo dele. E se Jesus definisse, segundo a tradição deles, em que eles acreditavam, ele ficaria totalmente livre para odiar aqueles que não lhe eram próximos. Aqueles por quem ele não nutria algum sentimento, especialmente os samaritanos, que eram um povo judeu misturado, inimigos declarados dos judeus e vice-versa. Então ele tentou mais uma vez enredar Jesus com essa questão. Mas Jesus também, sabiamente, ao invés de... Jesus podia ter dado uma bronca nele, você é mestre da lei e me pergunta isso?
Você tem que dar aula disso, não é perguntar a mim. Mas Jesus, com amor, como ele faz com cada um de nós, ele queria ensinar aquele homem, ele queria dar àquele homem uma oportunidade para mudar a sua vida e mudar o seu caminho. E então, é neste momento que Jesus conta esta parábola. Enquanto aquele homem queria destruir Jesus, Jesus com amor queria ensinar algo ele de maneira simples que poderia importar na mudança de vida dele para aquele momento e para a eternidade. Então Jesus narra essa parábola e Jesus vem dizendo que havia uma estrada perigosa. Aquela estrada é uma estrada que existe, uma estrada de Jerusalém para Jericó. Ela existe até hoje, inclusive, é uma estrada realmente perigosa. Uma estrada cheia de curvas, cheia de caverna, cheia de lugares próprios para assaltantes se esconderem. E ele diz que o homem descia por ali sozinho. E diz que, de repente, assaltantes pegam aquele homem, o espancam e tiram tudo que ele tem. Deixam lá a morte. E aquele homem ali morre, não morre, num estado crítico, como nós poderíamos dizer hoje. Ele tem a esperança, talvez, de ser socorrido, mas ali era difícil passar alguém. E Jesus, por isso Jesus usa essas palavras, ocasionalmente, eventualmente passava por ali um sacerdote. E a gente pode concluir o seguinte, que aquele homem ali moribundo, ele vendo um sacerdote e reconhecendo-o pelas vestes, ele deve ter pensado, bem, aí vem um sacerdote, aí vem um homem de Deus. Esse vai me socorrer, esse vai me ajudar. Vejam que Jesus está contando isso para um doutor da lei. Esse com certeza me estenderá a mão. Mas o que o sacerdote, um religioso, um homem de Deus, um servo de Deus, um homem responsável pelos cultos, pelas pregações, pelas orações nas sinagogas, aquele homem quando vai caminhando, que vê o homem lá sofrendo a morte, ele muda para o outro lado do caminho e desaparece. Não dá a menor bola para aquele que precisava. Aquele homem devia pensar, poxa, é um sacerdote, o sacerdote conhece o mandamento registrado em Êxodo 23, versículos 4 e 5, que diz o seguinte, vejam que coisa interessante, se você é um mandamento, lá era um mandamento já de conhecimento dos mestres da lei, se você sair e encontrar no caminho o jumento do teu vizinho, caído com a carga em cima dele, porque ele não suportou, você tem obrigação de ajudar o jumento a levantar, ajeitar a carga, pegar o animal, levá-lo até a casa do seu vizinho e entregá-lo em segurança. Então aquele homem devia pensar o seguinte, poxa vida, se há obrigação de ajudar um jumento, ajudar o ser humano então nem se compara, com certeza vai me ajudar, mas nada, ele desapareceu. Mas vem um levita. O levita era aquele homem também religioso, oriundo da raiz de Arão, que era um sacerdote, e filhos de Levi, da tribo de Levi, que era um homem que dedicava toda a sua vida ao culto a Deus, trabalhando no culto, na preparação do culto a Deus. Aquele homem vê um levita chegando, bom, o sacerdote não resolveu, mas esse vai me ajudar. É um homem de Deus, é um servo de Deus. Ele também muda de lado e não socorre aquele homem. Ele se desvia. Nada de os religiosos, nada de os homens de Deus, nada de os servos de Deus ajudarem aquele que precisava. Mas então, neste ponto, Jesus já estava mostrando ao mestre da lei que a religião, como não fazia diferença na vida daqueles homens, não fazia diferença na vida daquele mestre da lei também, que ele era exatamente igual àqueles, porque ele só tinha conversa, mas na hora da ação, nada. E os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas precisam espelhar o amor de Deus. Elas precisam agir como Deus quer que hajam. Muitas vezes, queridos, nós somos chamados à responsabilidade para ajudar alguém, para ajudar ao aflito, para ajudar ao necessitado, para levar uma palavra de conforto, para levar um abraço que seja alguém. Mas nós arrumamos um monte de desculpa, nós mudamos de lado,
Nós vamos para o outro lado do caminho. Vamos para o outro lado do caminho e deixamos a pessoa que está ali precisando haver navios. Falamos, isso Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Ou alguém vai fazer. Eu não vou fazer, mas alguém vai fazer. Eu vou deixar que alguém vai fazer. Alguém vai ajudar. Ou muitas vezes pensando, mas esse aí nem é meu próximo. Não me dou com ele. Não vou com a cara dele, ele que se vire para lá, eu que não vou ajudar. Muitas vezes, irmãos, nós agimos como o sacerdote e achamos como o levita, mas nós temos que agir como Deus quer que nós hajamos, como Cristo mandou que hajamos, sermos sal da terra e luz do mundo para fazer diferença na vida daquele que está necessitado, seja física ou seja espiritualmente, levando a ele o conforto do Senhor Jesus. Aqueles 2 religiosos, eles representavam o que de melhor poderia haver em Israel em termos de religião, um sacerdote e um levita. No entanto, eles estavam completamente divorciados das intenções de Deus para a humanidade, para o mundo em geral. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. A essa altura, aquele mestre da lei, ele já estava repensando a sua vida, com certeza, porque ele sabia que Jesus estava falando isso para ele, porque ele não era diferente dos demais. Jesus mostrou àquele homem quem ele realmente era, o tipo de religioso que ele era. E Jesus estava sem falar com ele, dizendo para ele, os 2 religiosos são exemplos de você. Você não é nada diferente desses 2. Os 2 são fariseus e mestres que professam o Deus, mas tão somente da boca para fora, como você faz e como você está fazendo agora. Mas Jesus foi mais. Jesus não parou. Ele foi adiante. Jesus queria mostrar àquele homem e aos demais o que realmente importa para Deus. Meu querido, você vem à igreja domingo de manhã, não vem nem à igreja domingo à noite por uma questão qualquer, e acha que está tudo resolvido? Não está resolvido. Deus quer muito mais de você, Deus quer muito mais de mim, Deus quer você, querido, que ainda não teve uma experiência com Cristo, que ainda não confessou os seus pecados a Cristo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Deus quer a sua vida. Deus não quer a sua presença aqui, 1 ou 2 cultos e está resolvido. Deus quer muito mais. Deus quer você integralmente, como Jesus queria mostrar para aquele homem. Jesus queria mostrar que não era apenas um ensino humanitário que ele queria dar, porque isso a lei já exigia, isso a lei já ensinava. Ele queria mostrar àquele homem religioso o quão longe ele estava de Deus. Ele era um mestre da religião, mas apenas isso. E às vezes nós somos exatamente assim. Às vezes somos muito bons em religião, mas a prática divina, aquilo que Deus quer da gente, está passando muito longe das nossas vidas e dos nossos corações. Jesus mostrou àquele homem que a religião não salva ninguém. Não há religião que salve alguém. Não há religião X ou Y, não há igreja X ou Y que salve ninguém. Não há boas obras, não há boas práticas, não há mérito humano capaz de mudar o nosso destino eterno. Só Jesus pode mudar o nosso destino eterno. Só Jesus pode nos salvar da perdição eterna. E é isso que ele estava ensinando àquele homem. Não adianta você ser um excelente religioso. Não adianta você ter toda a letra da lei na ponta da língua, se ela não estiver em seu coração, transformando a sua vida. Mas finalmente Jesus entra naquela parábola com o samaritano. A ajuda menos provável. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos, odiavam. E é interessante que uma certa vez, um grupo de religiosos contrários a Jesus quis insultar Jesus. Sabe como que eles insultaram a Jesus? Chamando Jesus de samaritano. Você é um samaritano.
Eles odiavam os samaritanos. Então, quando Jesus introduz nessa parábola a figura do samaritano, né, o mestre da lei e todos os demais certamente pensaram, Jesus vai dizer que esse é que não ajudou mesmo. Esse deve ter ido lá, roubado o que restou e matado o sujeito. Então Jesus dá aquela volta e dá um laço naquele doutor da lei do qual ele não pode se desprender. Porque ele diz, e o samaritano, vendo o necessitado, foi até ele e untou as suas feridas, lavou as suas feridas, derramou óleo e azeite, antissépticos naturais, utilizados na medicina da época, cuidou daquele homem, pagou o preço e disse, eu voltarei para ver como você está e vou acertar tudo. Vejam que coisa maravilhosa. Muitas vezes, queridos, esse ensinamento nos passa despercebido. Lemos a palavra e achamos que somos apenas convocados para fazer o bem, para fazer boas obras ou para ajudar um necessitado. Mas é muito mais profundo, porque Jesus está chamando-nos ao seu encontro, para um encontro transformador com Ele. E na lógica daquele homem, o samaritano jamais ajudaria, mas Jesus destrói aquela lógica e mostra a lógica de Deus, a lógica do Senhor, que é uma lógica cheia de amor, repleta de amor. Aquele homem odiava a Jesus e Jesus mostrava amor e compaixão. Mostrava a ele a verdadeira religião que Deus quer. É uma religião, queridos, que renova a força das pessoas, que conclama as pessoas a um encontro com Cristo, que transforma vidas. É isso que Jesus estava dizendo para aquele homem. Foi isso que o samaritano, impuro aos olhos do mestre da lei, fez para com o seu inimigo, para com o judeu. Aproximou-se e cuidou dele. E Jesus dá a ele essa lição, porque aquela ajuda foi uma ajuda notável. Foi uma ajuda notável. Aquele homem, ele deu tudo que ele tinha em prol do seu inimigo. Deu tudo. E, por fim, colocou sobre o seu cavalo e foi a pé. Enquanto o outro, o inimigo, ia a cavalo. Vejam que coisa maravilhosa. Foi realmente uma ajuda notável. Enquanto o mestre da lei perguntava, quem é o meu próximo? Aquele samaritano perguntava, eu sou o próximo de quem? De qualquer um que necessitar da minha mão, da minha ajuda. Qualquer um que necessitar da bênção de Jesus, da bênção de Cristo. Esse é o meu próximo, esse é o seu próximo, é o nosso próximo. Por isso, Jesus deu a ele aquela lição. E Jesus depois pergunta a ele, quem parece ser o seu próximo? Quem parece ser o próximo nesse caso? Porque pela lógica dele, da religião dele, obrigatoriamente ele teria que dizer o quê? Foi o sacerdote ou foi o levita, mas ele não podia. Porque Jesus pegou e destruiu a lógica daquele homem, e ele teve que reconhecer, foi um inimigo do nosso povo que ajudou alguém do nosso povo. E aí Jesus diz para ele, vai e faz o mesmo, e viva. É isso, queridos, que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. Nós podemos, paralelamente, antever nessa história que o amor demonstrado pelo samaritano ao seu inimigo é o amor de Deus por nós, porque nós fomos feitos inimigos de Deus em razão do pecado. Enquanto não entregamos nossas vidas a Cristo, enquanto nós não somos resgatados dessa estrada, que o pecado, para onde o pecado nos jogou, para onde o pecado que maltratou e jogou e largou lá como semi-morto, enquanto não somos resgatados desta estrada por Cristo, nós somos inimigos de Deus por causa do pecado que habita em nós. Então a lição é esta, o amor do samaritano é o amor, além das outras lições, mas o amor do samaritano é o amor de Deus por nós. Aquele homem assaltado, maltratado, caído, a morte sou eu, é você, antes de um encontro com Cristo. E se você não teve ainda, querido, um encontro com Cristo, saiba que você é esse homem caído à beira da estrada e está semi-morto. E se morrer, vai morrer eternamente.
Aqueles religiosos, os salteadores, é o demônio, é Satanás e os seus demônios que querem fazer com que não sejamos socorridos por ninguém, que não querem saber do destino eterno das suas almas, das suas vidas, e querem levar outros com eles para a perdição. E também aqueles religiosos são aquelas pessoas que não se importam com ninguém, nem com elas mesmas, mas o samaritano, nós podemos ver nele todo o amor de Deus, o amor infinito de Deus por cada um de nós, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, enviando-nos Cristo, para que por meio de Cristo e do seu sangue derramado, nos reaproximemos de Deus. O cuidado do samaritano, o sacrifício do samaritano, o azeite e o vinho que ele derramou naquelas feridas, representam nada mais, nada menos que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos reaproxima do Senhor. A esta altura, irmãos, aquele homem, o mestre da lei, já não sabia mais o que fazer. E sabe o que aconteceu? Ao invés de ele reconhecer os seus erros, a sua falsidade, o seu distanciamento de Deus, ele simplesmente desaparece, porque o seu orgulho não permitiu que ele confessasse os seus pecados a Deus e clamasse a Deus e dissesse: eu creio, eu vou abandonar esta vida de falsidade que eu levo e vou entregar a minha vida a Cristo. E ele desaparece envergonhado e sem deixar vestígio. Poderia ter aproveitado aquela situação, reconhecido seus erros, confessado seus pecados e pedido perdão a Cristo e assim herdar a vida eterna, como ele queria, como ele pelo menos tentava ao perguntar a Jesus. Ele abriu mão de reconhecer a verdade. Ele abriu mão de ter um encontro verdadeiro e transformador. Ele não estava disposto a largar a sua vida, a deixar para trás, a abrir mão os seus prazeres, as suas coisas, o tipo de vida que ele levava. Ele então abre mão de obter e alcançar o perdão do Senhor Jesus. E a pergunta que ele fez continuou para ele sem resposta. Mas, querido, Deus quer dar a você hoje essa resposta por meio desse ensinamento, por meio dessa parábola. Jesus está falando ao seu coração, Jesus está falando à sua vida, como já falou a minha e já falou a tantos irmãos aqui, a tantos queridos que aqui estão, outros que por aqui já passaram. O que farei para herdar a vida eterna? Eu confessarei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entregarei a Ele a minha vida. Eu deixarei simplesmente a falsidade religiosa, a religião praticada de qualquer forma, e entregarei minha vida a Cristo, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar uma nova vida, Ele vai me dar perdão e derramar graça sobre a minha vida. É como diz João, capítulo 5, versículo 4, o próprio Senhor Jesus afirmou isto: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isto que Jesus queria ensinar àquele homem, é isso que Jesus quer ensinar a mim, é isso que Jesus quer ensinar a você nesta noite. Entregue a sua vida a Cristo, não seja um mero religioso, não seja um mero ouvinte da palavra de Deus, mas creia nessa palavra, creia na palavra de Cristo, creia no poder de Cristo, creia no amor de Cristo, creia no perdão de Cristo, porque só Ele pode transformar a sua vida e levar você para além da morte, para a vida eterna. Se você fizer isso, você herdará a vida eterna e estará com Cristo ao fim. Esta é a promessa do Senhor. E a promessa dele não falha. Ele derrama amor, ele derrama perdão, ele derrama graça, mas nós não podemos agir como o samaritano
não, como o sacerdote, não podemos agir como o levita e muito menos podemos agir como o doutor da lei que desapareceu e não quis aceitar o convite de Cristo. Querido, abaixa a sua cabeça. Eu quero, nesta hora, convidá-lo a meditar sobre isso, a meditar sobre a eternidade. Você já perguntou o que farei para herdar a vida eterna? Você já se perguntou, quando eu partir daqui, o que será de mim? O que acontecerá? Você já se perguntou isso? Saiba, querido, que a Bíblia nos mostra claramente que duas coisas acontecerão. Aqueles que confessarem a Cristo e que o receberem como seu Salvador, herdarão a vida eterna e estarão com Cristo. Mas aqueles que rejeitarem o convite de Cristo, eles morrerão eternamente e partirão desse mundo para longe definitivamente da presença de Deus e experimentarão e sofrerão as agruras do inferno em razão da sua decisão, da decisão de rejeitarem a Cristo. Então, o ensinamento da parábola é para você, o ensinamento da parábola é para mim. O ensinamento da parábola é um convite a cada um de nós para que tomemos essa decisão. E se você não tomou essa decisão, tome essa decisão e diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua graça, eu quero o Teu perdão, eu quero caminhar contigo, eu quero receber a Tua paz, eu quero receber a Tua bênção e quero caminhar contigo. Se houver alguém aqui nesta noite que quer tomar esta decisão, eu quero orar por você. Você não precisa se levantar, não precisa vir aqui à frente, basta você levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, será que há alguém aqui que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus e quer entregar a sua vida a Ele? Quer confessar a Ele como o Salvador de sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu não sei, talvez todos já tenham tido essa experiência com Cristo e Deus seja louvado por isso. Mas se você não tem, entregue, querido, a sua vida a Cristo e fale com Ele: Senhor Jesus, eu recebo a Tua bênção porque eu creio na Tua salvação e no Teu amor. Há alguém? Se não houver, nós vamos orar agradecidos a Deus pelo poder da Sua palavra, porque ela não volta vazia e ela fala aos corações. Vamos orar então, irmãos, e que Deus abençoe, queridos, as suas vidas. Deus abençoe os seus corações, derrame graça e poder. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, pela beleza, pela santidade, ó Deus, da Tua palavra e da Tua presença entre nós. Muito obrigado, ó Deus, pelas verdades profundas e eternas e transformadoras que saem, ó Deus, que brotam dessa palavra, porque ela é viva, ó Deus, e faz diferença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, abençoa-nos, abençoa o Teu povo, ó Deus, aqui reunido, abençoa o Teu povo reunido em outras igrejas, derrama a Tua bênção sobre todos, derrama a Tua bênção, Deus, sobre nossos irmãos que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, os irmãos que estão em casa, ó Deus, participando do culto, dá a Tua bênção a eles, abençoa a irmã Regina, cuida da Tua serva, ó Deus, de outros irmãos e irmãs que estão passando por alguma luta, derrama o Teu conforto até eles, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, abençoa-nos, em nome de Jesus nós Te pedimos, amém, Senhor, amém.